Olá pessoal, hoje nós vamos aprender como lançar uma instância EC2 na AWS. Bom, a gente já havia falado que lançar uma instância EC2 é o equivalente a você alugar um computador. Então você tem um computador que não é seu, não está no teu set de trabalho, mas é uma máquina que está disponível para você usar como se você tivesse comprado o computador, como se ele realmente estivesse ao alcance do seu teclado aí, bem pertinho em cima da sua mesa. Então, para lançar uma instância EC2, a gente vem aqui no console da AWS, escolhe EC2. E se houver instâncias já lançadas, se você já tiver alguma instância que você subiu anteriormente, você vai conseguir ver essas instâncias aqui. Você clica em Instances, ou Instances, e aí se tiver instâncias previamente lançadas, ele vai apresentar nessa listinha aqui. A gente não tem nenhuma, nós vamos clicar aqui em Launch Instances, e aí você vai ser chamado a digitar o nome para essa instância. Nome para o computador, assim como o seu computador que está em cima da mesa, normalmente ele tem um nome associado a ele, né? Então, nós vamos colocar aqui que o nome dessa instância é instância teste. Afinal de contas, é isso que ela é mesmo, né? Em seguida, você vai ser chamado a definir a imagem que está na sua máquina. A imagem é basicamente o sistema operacional. Não que ela precise se resumir somente a isso, né? Você pode ter uma imagem que você tenha criado com mais do que um sistema operacional. Um servidor de banco de dados instalado, uma máquina virtual por Java e muitas outras coisas. É um computador, né? Você imagina que você tem o seu computador, você comprou um computador, trabalhou nele durante uns meses, depois você grava uma imagem desse disco. E aí, quando você comprar um outro computador, você descarrega essa imagem no disco do novo computador. Se não houver conflito de hardware, vai funcionar direitinho. Aqui é a mesma coisa. Essa imagem que você vai escolher aqui é uma imagem que já foi testada amplamente para o hardware que está sendo sugerido também. No nosso caso aqui, nesse exato momento, nós vamos utilizar uma imagem que ela só tem o sistema operacional. É uma imagem definida pela AWS, imagem pública, todo mundo pode usar, e ela dá certinho no tipo de hardware que a gente vai utilizar também. Aqui embaixo você tem uma breve descrição da imagem. Em seguida, você tem uma descrição aqui do tipo de instância que você está usando nesse momento, do tipo de instância sugerida. É lógico que você pode escolher outras instâncias. Se você quiser escolher outras, você pode escolher aqui nessa listinha. Algumas estão elegíveis para o free tier, outras não. Então, como a gente está utilizando a AWS no free tier, você fica restrito a essas poucas aqui que são oferecidas gratuitamente. A gente vai ficar com a primeira, essa T3 Micro. Depois você vai ser requerido a criar um Keeper. Você pode até não criar esse Keeper, mas para a finalidade que a gente está criando a nossa instância de EC2, é importante você ter um Keeper, porque ele vai proporcionar para a gente acesso a essa instância fora da AWS, ou seja, da sua máquina pessoal, do seu computador que está em cima da mesa, você vai poder fazer acessos a essa instância. Então, nós vamos criar um Keeper. Vamos definir aqui um nome para o Keeper. Está aqui o nome Keeper Teste. Ok. A gente vai aceitar as definições que já estão aqui por padrão, do tipo RSA, e o formato dele é .pen. Create Keeper, você vai observar que quando você criou o Keeper, um download foi feito aí na sua máquina. Então, você já fica esperto que tem um arquivinho aí que vai ser útil para você no futuro. Aqui, definições de rede, a gente não vai abordar esse assunto agora, nesse momento, no futuro vamos sim. E aqui ele está sugerindo que você crie um security group. O security group é um firewall. Então, ele vai definir, ele vai restringir ou permitir o acesso à sua instância EC2 a partir de origens diferentes. Nesse caso aqui, o único acesso que está sendo permitido é SSH. Se a gente quiser acessar isso aqui a partir de um browser, digitando uma requisição numa possível API ou num possível website que esteja hospedado nesse EC2,
você não vai conseguir, porque está desmarcado aqui. A gente vai ver como é que lida com isso aí no futuro para poder permitir esse tipo de acesso. Por enquanto, somente SSH. Aqui é sobre a definição de armazenamento. A gente também não vai abordar isso agora. E você pode lançar a sua instância. Tendo lançado a instância, você pode visualizar a sua instância naquela listinha que a gente viu inicialmente e que agora já deve estar populada com pelo menos uma instância. E aí, se você clica aqui nessa instância, você tem detalhes da instância. Para nós, os mais importantes nesse momento aqui são o IP público. Ela tem um IP que expõe essa instância para fora da AWS. Esse é um detalhe importante. E o ID da instância, que nós vamos testar o acesso a essa instância no único meio que o nosso firewall permite. Você deve estar lembrado que ainda agora há pouco a gente estava definindo lá o Security Group, e aquele Security Group ele permite somente acesso a SSH, né? Então é o acesso que nós vamos fazer, nós vamos acessar essa instância via SSH. Mas por enquanto vamos fazer o básico do básico, que é você testar a sua instância dentro da própria AWS, utilizando aqui o Cloud Shell. Você pode conectar com a sua instância, por padrão ele está conectado, e você pode digitar aqui o comando mais simplinho, né, o mais bobinho do mundo, que é você verificar características da versão do seu sistema operacional. Então você pode digitar aqui cat, etc, OS release, e aí você está vendo aí detalhes do teu sistema operacional. Isso indica que a instância está rodando, ela tem um sistema operacional e você pode ver que esse sistema operacional é esse. Na próxima aula, a gente vai testar o acesso a essa instância via SSH do terminal da nossa máquina.